Olá pessoal, mais uma vez, deixa eu colocar aqui a câmera aqui bem certinho aqui para vocês verem, tá? A gente vai falar da mandala do Enneagrama, tá? Se vocês não viram ainda os vídeos desse canal, ele está retomando, tá? Como eu falei lá no outro vídeo, o vídeo anterior, ele está retomando o canal. Eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento para liderança, com a ferramenta do Enneagrama. Isso vai ser o intuito principal do canal, tá? Em alguns momentos a gente vai falar de algumas outras técnicas que pode ser agregada, mas o intuito do canal, que quer que seja, ele vai para sempre nessa linha, vai ser a questão de usar a ferramenta do Enneagrama para o desenvolvimento de liderança, formar líderes assertivos, líderes que têm uma comunicação legal, um feedback legal, líderes inclusivos, como eu falei lá no outro vídeo, líderes realmente que servem, líderes servidores, né? Quando o líder respeita aquilo que tem de capital humano junto com ele para ele liderar como ser e não como ter, a liderança é completamente diferente. Todos nós lideramos uma empresa, mas empresas são pessoas. Se você faz uma liderança dentro da sua casa são pessoas. Resumindo, tudo é pessoa, né? Não existe um mundo sem as pessoas. É o maior capital que nós temos sobre a face da Terra, são nós seres humanos, seres únicos, individuais, individualistas, cada um com o seu processo interno, cada um com a sua psique e cada um com a sua personalidade. Isso é o Enneagrama, personalidade e essência. Eu queria falar um pouquinho hoje da mandala que está aí, vocês estão vendo aí, que está no meu, está aqui acima de mim, no fundo aqui, e as leis do Enneagrama, né? Falar especificamente das leis do Enneagrama, as 3 leis do Enneagrama. Se vocês perceberem, nós temos um círculo, né? A bola, que é o círculo, não tem começo nem fim. Você não sabe mensurar onde começa uma bola, onde ela termina. E aí está ligada a questão da criação, né? A gente vai falar aqui numa metáfora, a gente falar de Deus, né? O Criador, o grande Criador do universo. Deus e tudo que está além de nós, né? Então está na lei do né? Tudo nasceu ali. O princípio se fez luz, a luz se fez, mas o princípio era Deus, né? Deus se tornou o verbo depois, no determinado tempo, mas aí já é uma outra questão. Isso aqui não é religião, tá, gente? Estou falando no sentido, uma metáfora, no sentido, mas a gente acredita, pelo menos eu acredito, e respeito também do outro lado, porque esse conteúdo vai chegar a milhares de pessoas aí, com certeza, e a gente respeita qualquer coisa que seja considerada a espiritualidade de alguém, ou até mesmo aquelas pessoas que não acreditam. Tem que estar aqui para respeitar e seguir a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acredita. Tudo é uma questão, no final se resume a crença, né? E se as pessoas não acreditam, está tudo certo, está tudo bem, vamos seguir. Então, voltando à lei do que é a lei que eu já falei com relação a essa questão da criação, vocês perceberem, dentro da roda tem um triângulo, é a lei do 3, que é a lei 3, né? 1, 2, 3. Então você pode colocar isso, a lei da criação. Para você nascer, para você estar nessa terra, a pessoa que está do outro lado, e todos os familiares, todos os seus filhos, todos que você ama, enfim, qualquer relação que você tenha com o ser humano, precisa dessa lei. Uma fusão entre um homem, uma mulher, e nascer uma terceira força. Não existe criação sem ação, reação e mediação, né? Vamos dizer assim. Então nós temos ação, reação e na ponta do triângulo a mediação. Nós podemos falar aí também Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo, um exemplo, só como exemplo. Então essa é a lei do 3, a lei do triângulo, a lei da criação, voltado dentro da mandala do Enneagrama. E depois, por último, né, nessas linhas que interligam aí, a lei do 7, né? Que chama-se Exad ou Exad, né? E depende da forma que você pronuncia. Então esse é o Enneagrama. Se vocês verem, tem números ligados aí nesses pontos aí, no outro vídeo mais para frente, no terceiro vídeo do canal, vocês vão lá ver mais ou menos a explicação que está colocado esses números aí. Lembrando que cada número desse representa uma personalidade, tá? São 9 tipos humanos sobre toda a face da Terra. Não diferencia os tipos de homem e mulher, tá? Que tanto faz o lá, por exemplo, um homem ou uma mulher, logicamente que vai diferenciar algumas questões, mas no sentido da personalidade, como eles sentem, como eles agem, como eles se comportam, entendeu? Isso tanto em essência quanto na personalidade, tanto na personalidade quanto na essência. É a energia na mesma moeda, só com faces diferentes. Isso é o Enneagrama. Então essas 3 leis vão imperar em todo o universo, tá? A primeira lei, que é a lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7. Se vocês verem bem, o 7 tem 7 cores do arco-íris, 7 chakras, 7 notas musicais. Então também, segundo algumas linhas espiritualistas, é
um número espiritual, né? O número da espiritualidade, né? O 7. Isso voltado aí a numerologia cabalística, a numerologia pitagórica, fala muito nessa questão do 7, né? O 7 é um número muito forte nessa questão. Então nós temos dentro da mandala todo o envolvimento dessas três leis e elas se complementam, elas se unificam, ou aliás era para se unificar, né? Às vezes elas não se unificam porque você está fora do seu propósito, fora do seu processo de missão, fora da sua essência, né? Aquilo que você veio para fazer aqui na Terra, porque a vida não é só a gente trabalhar, pagar conta, tem muito mais que isso, né? Então, quando você faz aquelas três perguntinhas mágicas lá, quem sou, para onde eu vou, e enfim, tem mais uma perguntinha que não me recordo agora, mas enfim, onde estou, quem eu sou e para onde eu vou, mais ou menos assim, tá? Então a gente precisa fazer essas perguntas de vez em quando, um momento da sua vida, um ciclo, outro, você vai entrar nessas três perguntas. Quando a gente responder essas perguntas com um pouco mais de consciência, talvez a nossa vida se transforme. E o Enneagrama é uma ferramenta para isso, para transformação. Para transformação, para desenvolvimento, porque ele dá um caminho, né? Te dá não só o diagnóstico de tudo aquilo, mas ele também traz um mapa, né? Traz um caminho, e o caminho de desenvolvimento. Então o Enneagrama é isso. Então se você gostou do conteúdo, se você sentiu que tocou o seu coração, a gente sabe, o início de todo o trabalho, todo o processo é um trabalho que tem umas certas, vai as coisas caminhando devagarinho, como tudo, né? A vida, ela não é sempre assim ou assim, ela é um gráfico, né? Vai e vem, sobe e desce. Aqui também é assim, nesse canal também vai ser assim. Nós estamos no início de um trabalho sério, um trabalho dedicado. Eu faço com o maior carinho, o maior amor, eu amo o Enneagrama, entendeu? Assim como eu amo outras técnicas que também eu atuo, como a constelação familiar, por exemplo, mas eu não quero misturar aqui. O trabalho aqui é voltado com o Enneagrama e a questão da liderança. A ideia aqui é desenvolver pessoas. Se ele vai trabalhar numa liderança avançada, é outra questão. Se ele se tornar o líder dele mesmo, já esse canal já fez muita coisa. Porque o grande trabalho que a gente tem que fazer interno na gente é nos liderarmos. Porque a única pessoa que a gente não tem escolha de excluir da nossa vida é a gente mesmo. A gente vai ter que. A gente nasce com a gente, em todo o nosso trabalho processual dentro, interno de um ser que somos nós, e iremos também só com a gente. Então a gente não tem como fazer uma escolha. Eu não quero mais conviver com você. Uma vez que faz essa escolha, você está num processo de muita dor, né? Muito doloroso, e você já não tem mais, já perdeu o sentido da vida, né? E a vida é magnífica, né, gente? A vida é uma coisa espetacular. Então, voltando ao Enneagrama, voltando à questão da liderança, pense nesse conteúdo, passe para as pessoas, dê um joinha lá, dê um like legal lá, a gente só tem a agradecer, porque esse canal só vai crescer com a ajuda de vocês. Já de antemão a gente agradece já antecipadamente, eu tenho certeza que quem for lá vai encontrar um conteúdo bacana, e aí, compartilhem, comentem, para que a gente siga um canal aí bacana, lembrando que eu vou fazer um trabalho muito voltado numa didática legal para vocês aprenderem, até aprender o próprio Enneagrama também, vai ser muito bacana, tá? Então até o próximo vídeo e valeu, tchau, tchau.